E o Hamas é um grupo fundamentalista, é um grupo radical. Allahu Akbar. Grupo terrorista Hezbollah. Allahu Akbar! O conflito entre israelenses e palestinos. Allahu Akbar. Ataques do Hamas contra Israel. Allahu Akbar. A briga entre Israel e Palestina não é uma briga entre árabes e israelenses, como estão dizendo por aí. Não é uma briga entre duas nações, como falam, e sim uma briga entre hebreus contra hebreus, pois os palestinos são os hebreus. É erroneamente ensinado que os hebreus vieram de Abraão, sendo que o mais velho filho de Abraão nasceu de sua escrava Agar, com o nome de Ismael. E o segundo filho de Abraão nasceu de sua esposa Sara. E Sara seria a sua irmã por parte de pai e esposa legítima de Abraão. E o filho deles recebeu o nome de Isaque. Esse tipo de ensino errado, infelizmente, é ensinado nas escolas, faculdades, cursos de teologia e também mostrado na TV, revistas, filmes, cinema, internet e, claro, no fatídico e pérfido sistema religioso. Mas isso é mentira. É claro que o DNA dos israelenses, palestinos, sírios, egípcios, libaneses, árabes, judeus e etc. são idênticos. Estas nações descendem, obviamente, de uma mesma tribo. Quanto a isto, não restam dúvidas. Estes povos são apenas primos, parentes entre si. Eles seriam, por assim dizer, irmãos genéticos. Só que, na época em que viveram os personagens Abraão, Sara, Agar, Ismael, Isaque, etc., o povo hebreu e o povo árabe não existiam ainda. O povo que existia na região era o povo sumério, que por terem cidades independentes, ou seja, cidades-estados, chamavam a si próprios por diferentes nomes, diferentes maneiras. Dependendo da cidade-estado que moravam, cada povo chamava a si próprio de uma forma particular. Em geral, os sumérios chamavam a si próprios de Ug-Sag-Giga ou Usangiga, e eles fundaram várias cidades, e cada povo foi morando e vivendo em sua própria cidade, contudo, todas fundadas por sumérios. Temos um exemplo bem claro disso, como a cidade da Acádia, fundada pelos sumérios, que por sua vez tinha costume próprio, com base de cultura sumeriana, e quando dominou a região, chamava a região de Acádia. Outro exemplo é a cidade de Ashur, ou a cidade de Assíria, que com o tempo virou o reino assírio. E temos outros povos como os Gutiums, ou Gutium, Amoritas, ou Amorreu, Cassitas, Elamitas, Lulubi, Simurrum, Cananeu, Eteu, Ferezeu, Eveu, Jebuseu, Gigarzeu, Perizeu, Refaíns e etc. O povo hebreu e o povo árabe, como nação, irão surgir por volta dos anos 1300 a 1200 a.C., e não antes que isso. Lembrando que estas datas são datas aproximadas. E Abraão, Sara, Agar, Ismael, Isaque, Ló e outros surgem bem antes. E segundo a arqueologia moderna, não é comprovado que Abraão, Sara, Agar, Ismael, Isaque, Ló e outros patriarcas e matriarcas viveram. Não há provas arqueológicas das existências destes personagens. Ainda tem isto. Pois, dependendo do período que falamos aqui, 1300 a 1200, o reino que dominava esta região era o reino do Egito. E se for levar em conta que Abraão, Sara, Agar, Ismael, Isaque e etc. existiram realmente, coisa que
não é comprovada nem pela história e nem pela arqueologia, eles viveram, se é que viveram, entre os anos de 2000 a.C. a 1800 a.C. Nesse período, quem dominava a região era a tribo dos Amoritas. O império dos Acadianos estava em ruínas e os Amoritas lutavam contra os Gútios, lutavam também contra os Elamitas, os Cassitas e etc. pela dominação da região. Então, se estes patriarcas viveram, é nesta época. Só que não é achado pela arqueologia e nem pela história dados, evidências, provas de resquício da existência de Abraão, Sara, Isaac, Ismael, etc. Este povo não existe neste período. Portanto, é infundável essa questão de linkar a guerra entre Israel e os palestinos, ou israelenses e árabes, dizendo que são heranças da época abraâmica. Isto é uma falácia histórica, é uma mentira deslavada. Os egípcios, no período do Novo Reino, usavam o termo para designar os povos estrangeiros. E este termo era chamado de Chazu. O nome Chazu quer dizer nômades ou beduínos. Claro que referindo-se principalmente aos povos nômades ou seminômades da Síria Palestina. Não só dessa região, como de todo o Levante. Existem duas referências hieróglifas significativas nos textos do período do Novo Reino a uma área antiga chamada a Terra dos Chazu, de Yahvé. Exceto o Antigo Testamento, estas são as referências mais antigas encontradas em quaisquer textos antigos ao Deus Yahvé, que nesta época era muito diferente do Deus Yahvé como conhecemos. Este termo Chazu é encontrado em uma variedade de textos hieróglifos do Novo Reino, incluindo os documentos militares, administrativos e diplomáticos de Tutmés III e também de Amenófis II, Tutmés IV, Amenófis III, Akenaton, Seti I, Ramsés II, Merneptar, Ramsés III e etc. Um dos documentos mais intrigantes da 19ª dinastia, referente aos Chazu, é uma carta datada de 1192 a.C., que afirma em parte, abre aspas, outra comunicação ao meu senhor. Terminamos de deixar as tribos Chazu de Edom passarem pela fortaleza de Merneptah Hotep Hir Maat, que fica em Tjeco, até as piscinas de Per Atum de Merneptah Hotep Hir Maat, que estão em Piqueco, para mantê-los vivos e para manter seu gado vivo. Fecha aspas. O termo Chazu é usado quase que exclusivamente nos textos do Novo Reino para designar povos seminômades que vivem em partes do Líbano, Síria, Sinai, Canaã e Transjordânia. Quando usado para nômades que viviam nestas áreas, o termo Chazu parece ter sido usado pelos egípcios quase que exclusivamente para grupos de pessoas que podem ser claramente identificados como pastores semitas. Fica claro nos textos do Novo Reino que os Chazu raramente ou nunca estiveram sob o controle do governo egípcio e quase sempre foram vistos como inimigos dos egípcios. Por exemplo, na famosa Batalha de Kadesh, em 1275 a.C., havia soldados Chazu que eram aliados dos hititas contra Ramsés II. É consenso entre os arqueólogos que no início a maioria dos israelitas era de origem cananeia. Isso diz, com provas irrefutáveis, Robert Gnuzzi, professor de Velho Testamento da Universidade de Loyola, nos Estados Unidos. O arqueólogo Israel Phil Finkelstein, da Universidade de Tel Aviv, comenta a parte militar. Ele diz, abre aspas, foi uma conquista lenta, levada a cabo por tribos que provocavam guerras regionais entre 1200 e 1000 a.C.,
Os líderes militares de gerações diferentes provavelmente foram reunidos sob o único nome, Josué. Fecha aspas. Não há nada antes de 1200 a.C. que relata a origem dos hebreus ou dos israelitas. O termo hebreu também não é assim tão antigo como se pensa. Esse termo vem da expressão ivrim ou ibri, que quer dizer estrangeiro, forasteiro, povo do outro lado do rio. Em Gênesis, Abraão é chamado de hebreu, ou seja, de estrangeiro, quando este recebe o recado que seu sobrinho Ló foi capturado. Está escrito: então veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manre. O amorreu, irmão de Escol, irmão de Aner. Eles eram confederados de Abrão. Gênesis, capítulo 14, versículo 13. O próprio Abraão não era hebreu de nação, e sim hebreu na qualidade de ser estrangeiro. Os hebreus, como nação, ainda não existiam. Por isso, este povo não poderia ter rivalidade com os árabes, pois nem os hebreus e nem os árabes existiam na época de Abraão, Sara, Isaac, Ismael, Ló e etc. A briga entre Israel e Palestina não é uma briga entre árabes e israelenses. Não é uma briga de duas nações. Essas nações não existiam na época de Abraão, Sara, Agar, Ló. Como eu já disse, a briga é entre hebreus versus hebreus, pois os palestinos são hebreus. Como eu sei que vai ter muito mimimi, disse-me-disse nos comentários, eu coloquei as fontes bibliográficas para vocês assim acessarem. E as fontes estão logo abaixo. É só verificarem. Torne-se um membro do canal e ajude a divulgar o saber e o conhecimento. Por apenas R$100 mensais, você terá um vasto material exclusivo e fará parte do clube de membros no canal do WhatsApp. O pagamento pode ser feito via Pix ou via depósito bancário. Você vai receber materiais relevantes de história, política, geografia, geopolítica, filosofia, antropologia, arqueologia, mitologia, religião, tecnologia, ciência, química, física, biologia e etc. Clique no link e entre no grupo para ter maiores informações. Os dados e informações estão na descrição e no primeiro comentário. Não esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal. Dê o seu like. Deixe também seu comentário.